Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso novo episódio do podcast Pode a Nossa Saúde. Quero que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem, dê as sugestões pra gente de temas e tudo mais, porque hoje está incrível. Meu convidado já era para ter vindo há algum tempo, eu acho, pelo menos, o tema super importante, porque a saúde realmente começa pela boca, então nós temos que nos preocupar com isso. E eu estou aqui com o Dr. Maurício de Nóbrega, eu vou ler o currículo dele para vocês. Ele é graduado em odontologia pela Universidade Metropolitana de Santos, só 28 anos, gente, então nem tem experiência, super experiente na área e no que ele faz. É pós-graduado em implantodontologia pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Foi professor assistente em cirurgia e traumatologia da Unimes, muito legal, membro da Sociedade Brasileira de Cancerologia e é proprietário da Clínica Nóbrega Odontologia. Maurício, prazer. Prazer, Renata, prazer. Que bom. Fiquei até assustado. 28 anos formado. Não é bastante? Nem sentiu, né, Maurício? O que acontece? Eu sempre gostei da área da saúde, né? Tanto que antes não era nem para ser dentista, eu queria fazer veterinária, entrei na faculdade de veterinária, mas por incrível que pareça, eu peguei alergia a gato. É mesmo? Então você imagina um veterinário que não pode atender gato. Aí eu acabei saindo da odontologia, sempre gostei da área da saúde, tinha uns amigos, meus grandes amigos eram dentistas, acabei me interessando pela odontologia e isso já, como você falou, tem 28 anos. Gente, olha, eu vou falar, não parece que você tem 28 anos, né? Pelo seu físico, pela sua aparência, porque 28 anos é muito tempo. Muito tempo, e ainda me formei já com uma idade avançada, me formei com 29, porque como eu fiz veterinária antes, e veterinária é um curso de 5 anos, eu saí da veterinária, estava no terceiro ano, indo para o terceiro ano, então perdi 3 anos que eu poderia ter feito na odontologia, mas eu não tenho que se arrepender, eu fiz o que eu gosto e amo odontologia, amo, porque o prazer que a gente tem em devolver a alegria, a autoestima para a pessoa, a gente pega, Renata, aqui no consultório, pacientes que perderam dentes, porque antigamente se arrancava dente, né? Não se tratava dente, então perderam dentes há 40 anos e viveram com uma dentadura há 40 anos, achando que tinha que ser assim. E não, hoje em dia a odontologia está muito avançada mesmo, então hoje só usa dentadura quem quer. Você colocou um tema importante, que a odontologia, que a saúde começa pela boca. Você imagina, Renata, tudo que a gente come, tudo que a gente engole, esse gole de água que você deu, se você não tiver uma saúde bucal boa, você está levando para dentro do teu organismo bactérias, só coisa ruim. Essas bactérias vai andar no seu corpo inteiro, concorda? Aí vai se alojar em áreas muito perigosas. Tem endocardite bacteriana, que é super perigosa, é assintomático praticamente, quando você percebe, já está no estágio avançado. Exato. Então a prevenção da odontologia é muito importante. Então a gente tenta mostrar para os pacientes como é importante uma boa higienização e principalmente não ter perdas de dente na boca, o que pode causar os prejuízos que um paciente adquire se você não tiver uma boa mastigação. Tudo isso influencia na saúde bucal, né? Muito. Bucal e do corpo, né? Do corpo, claro, é aquela coisa, a saúde realmente começa pela boca. E eu quero perguntar para você o seguinte, já que a gente está falando de prevenção, você deve ter alguns pilares de prevenção da saúde bucal, né? Sim. Tem gente que fala assim, todo dia passa o fio dental, todo dia tem que passar o fio dental. Isso é verdade, Maurício? O fio dental, ele é imprescindível? É mais importante do que escovar os dentes, para você ter ideia. Mesmo? É mesmo. E poucas pessoas passam o fio dental. Lógico que seria o certo, com certeza, todo mundo passasse. E tem muita gente que fala para o dentista que passa fio dental para não levar uma bronca do dentista, mas você vê que não passa. Por quê? Quando a gente escova os dentes, outra coisa também que é importante falar, Renata, as pessoas escovam os dentes muito errado. As pessoas acham que é força. Escovar dente é botar com força de cima para baixo, e não é o caso. Escovar os dentes é um mecanismo que você tem que fazer com escova macia, movimentos circulares, sem ficar empurrando a gengiva para cima. E o alimento que entra entre os dentes, uma escova não tira. Claro. Então as piores cáries que existem são essas cáries interdentais que a gente chama, que é entre os dois dentes. Outra coisa que a gente vê também é muita criança com 3, 4 anos com muita cáries grandes. Por quê? Por causa do excesso de açúcar que as mães colocam na mamadeira. Então, por isso que a gente fala prevenção. Se uma mãe, desde a gestação, tiver uma consciência de como prevenir
que esse filho ou filha tenha problemas odontológicos mais sérios, seria bom ela conversar com o dentista dela, ou algum dentista odontopediatra, para falar quais as prevenções, que você nem sabe, as pessoas mamam, os bebezinhos mamam, e fica com aquele leite, antes de ter dente ainda, cheio de açúcar, que acha que açúcar é saudável, e não é. Esse açúcar entra dentro da gengiva e tem criança que já nasce com os dentinhos cariados. Nossa, Maurício, é mesmo? Eu trabalhei no posto, eu fui dentista da prefeitura de Santos. De Santos não, desculpa, de Cotia. Eu trabalhei 3 anos na prefeitura. O que eu peguei de criança, com dentição nascendo, com jacares, porque as mães entupiam de açúcar na mamadeira, e o bico da mamadeira, se você não lavar, aquele açúcar fica concentrado, você imagina o mal que faz, né? Para dormir também. De passar, mesmo quando não tem dente, fica um negocinho, né? Um aparelhinho. É isso mesmo, um aparelhinho. Ou então, para quem não quer o aparelhinho, pega uma gaze, bota na água quente e remove aquele excesso de leite. De leite que eu digo é de mamadeira, que o leite materno é perfeito. E quando a gente falou do fio dental, tem assim uma rotina de fio dental? Ou toda vez que comer tem que passar o fio dental? Vai escovar o dente, fio dental. Se você escovar uma vez por dia, fio dental uma vez por dia. O que é errado, né? Mas o certo é, escovou 3, 4 vezes por dia, 4 vezes fio dental. Porque o fio dental é uma amostra que a tua saúde bucal está boa ou não. Tem pessoas que usam o fio dental e falam, doutor, quando eu tiro o fio dental está com sangue. Se está com sangue não é normal sair sangue no fio dental. Não é saudável você ter sangue no seu corpo. Então, se você está passando um fio dental, você vê que tem sangue, você está com uma doença periodontal, você está com uma gengivite. Olha que dica interessante. Por causa de tártaro, de placa, que você não usou o fio dental. Porque, como você falou, tem pessoas que acham que escovar forçado, com força, é o normal, até sangrar. Às vezes tem gente que sangra, né? E é pior, eu pego muitos casos que a gengiva retraiu por causa de força mecânica. As pessoas acham que fazendo força, você está limpando, você não está limpando, você está levando até a placa lá para dentro da gengiva, porque você está empurrando tanta força. Então, se você fizer movimentos circulares, você está removendo essa placa. Tá. Eu falo placa porque o tártaro é uma placa calcificada, então ainda é placa. Você remove essa placa, aí isso na escovação. Aí o fio dental é o final, é a arte final que a gente chama. Você vai tirar tudo, você vai se sentir muito mais limpo. Em todos os vãozinhos do dente. Sim, até aconselho, vai almoçar, leva o fio dental na boca. Na boca não, na bolsa. Você coloca na bolsa, mas leva na bolsa, porque é muito importante. Mas pouca gente usa, viu? Então, é isso que eu fico pensando. Porque eu, por exemplo, eu tenho o hábito de usar, mas não é todo dia, não vou mentir. Sim. Né? Às vezes eu tô em casa, aí tá fácil, é que nem você falou, pôr na bolsa é legal. Tá fácil, eu vou lá e passo, mas não é sempre. Né? Eu prefiro até a fita dental, eu acho. Qual que é a fita? A fita, ela tem o fio dental, que ele é bem fininho, e a fita, ela é mais larguinha. É como se fosse uma fitinha mesmo. Cada caso é um caso. Eu acho que limpa melhor a fita. Para a fita, eu acho que é mais indicado. Essa aí eu não vi. Ainda tem um gostinho de menta. Sabe uma dúvida que eu tenho minha, pessoal? É sobre a pasta de dente. Certo. A gente sabe que o excesso de flúor, ele influencia em várias coisas no nosso organismo e pode, né, levar a algumas doenças, né? A gente sabe disso. Muito perigoso. Você tem alguma indicação, não precisa nem falar marcas, mas você tem alguma indicação em relação à pasta, com menos flúor possível, sem flúor, 0 flúor? Como é que é isso? Hoje em dia até que a gente está... Isso aí é um tema muito legal. Se você pegar... A minha filha, por exemplo, a Nicole, ela tem 25 anos. Da idade dela até agora, o que acontece? Antigamente, na minha época, não tinha, e na tua também não tinha, porque isso é um pouco recente, pouco de 20 e poucos anos. A Sabesp coloca flúor na água. Então, toda vez que a gente escova os dentes, a gente já está jogando flúor. Então, a gente não precisa mais fazer aquela aplicação de flúor que nós fazíamos antigamente. Exatamente. Com isso, as pastas foram se adaptando aos tempos atuais. Então, as pastas de dente, a quantidade de flúor, ela é muito, muito equilibrada. Então, não tem... assim, eu indico pastas para certos tipos de sintomas. Então, tem pessoas que têm sensibilidade, a gente indica uma pasta que é para antissensibilidade, que realmente melhora bastante. Mas no mercado as pastas são muito boas. A odontologia do Brasil é muito boa. É muito boa, né? Boa. E nós somos conhecidos mundialmente como um dos melhores dentistas do mundo. Porque a gente tem muito, sabe o quê? Jogo de cintura. Por exemplo, nessa minha curso de especialização, atualização, todos que eu fizer, o que eu fiz nos Estados Unidos, por exemplo, os americanos, eles não têm o jogo de cintura que o brasileiro tem. Então vamos dar um exemplo. Eu estou fazendo uma cirurgia, colocando 3 implantes num paciente que perdeu os dentes há muito tempo.
Se a cirurgia é muito visual, você pode pedir vários exames antes que você vai ver mesmo na hora que você abriu e está lá. Então, às vezes, você acha que tem um osso muito bom e na hora está fininho. Os americanos, os europeus, eles não têm aquele jogo de cintura, vou tentar colocar. Eles são muito assim. Entendi. Para, fecha e não vamos continuar. O brasileiro não, o brasileiro tem essa maleabilidade, perfeito, né? Exatamente. Você não precisa levar tão a risca protocolo. Por causa dessas coisas que a gente é muito bem visto lá fora, né? O dentista brasileiro é... E eu acho que é uma das áreas da saúde que mais cresceu, mais evoluiu, Sim. né? Tem muitas novidades na área da saúde, na odontologia, muito. que se usa para outros fins também, assim, da parte de saúde, né? Que eu acho incrível essa área, tá cada vez mais crescendo. E o interessante também que eu acho, Maurício, é que tá bem segmentado. Então, por exemplo, você fez a sua especialização em implantes, né? Tem pessoas que ainda mexem, aí eu vou falar da minha época que eu usei aparelho lá atrás, que tem a ortodontia, mas está bem mais avançada, que são os Invisalign, são aqueles, né? Então as coisas estão sempre crescendo, está numa crescente na odontologia. E eu acho isso bacana demais, demais. E material, não só técnicas, como material. Hoje em dia, eu consigo reabilitar um paciente desdentado, que usava dentadura durante 30 anos. Em 5 dias eu devolvo esse paciente com os implantes na boca, com uma prótese fixa, parafusada, em 5 dias. Olha isso, que demorava meses. Meses, até anos. Tem casos que tinha que fazer enxerto ósseo, para depois do enxerto colocar os implantes. Eu lembro desse. Os implantes esperar a osseointegração, que é um processo de cicatrização dos implantes no osso. Esse processo demorava de 6 a 3 meses. Ainda existe essa possibilidade, mas a gente consegue fazer uma reabilitação em 5 dias. Quando é que você conseguia isso antigamente? É técnica, é material, mas é como você falou, se você não tiver atualizado, se você achar que você se formou, já sei tudo, não vou me atualizar, em um ano você já está... Nossa, você já estão dando banho em você. Então ele vai num consultório, vai no meu consultório. Se eu falo que eu reabilito em 5 dias, ele vai em outro, vai falar que em 6 meses eu vou colocar, ele vai comigo, porque ele sabe que são técnicas que hoje em dia, se você não se atualizar, você está perdido, né? E é uma área cara? Assim, é um custo maior? É uma área cara porque o nosso custo é muito caro. Tá? Se você colocar assim no papel quanto você gasta num dentista, para você... Por exemplo, vamos falar o aparelho, por exemplo. Você citou o aparelho. Antigamente o aparelho era metal, né? Que você botava os brackets. Sim. E às vezes custava 3, 4, 5 anos para poder resolver e nem resolvia muito. O que acontecia? Você tinha que pagar o preço do aparelho, você tinha que pagar uma manutenção, que antigamente era um salário mínimo, hoje em dia não daria para ser. Porque... Se você colocar no papel isso durante 4, 5 anos, é muito mais caro do que hoje você usar um aparelho como é o Invisalign, que são esses transparentes que tiver muito, que em 6, 7, 8 meses você resolve. Mas é mais caro? Não é mais caro. Você tem que ver o que vale a pena. Se você ficar vindo durante 4 anos, pagando uma manutenção, gastando gasolina, estacionamento, vale muito mais a pena você fazer uma coisa moderna, que esteticamente vai ficar muito melhor, o resultado vai ser muito melhor e muito mais rápido. Então você vê, por comparativo, não é caro. Os próprios implantes, eram muito caros antigamente. Muito caro. É verdade. O custo-benefício tem que pensar, Tem que pensar, porque você está devolvendo, o paciente chega... A autoestima lá embaixo, mas lá embaixo, não gosta de sair, tem medo de sair, não come uma maçã porque sabe que pode pular fora. De repente você devolve uma dentição fixa para esse paciente. E a boca é engraçado, né? Porque os dentes, se a gente não tem um dente, ou alguém percebe, não é nem falando da estética, mas muda a sua face, né? Você está falando de que às vezes tem pacientes que não têm dentes algum. Então imagina só como é que não fica a face da pessoa. Sim, e o desequilíbrio, né? O desequilíbrio, tudo isso também. E outro, o dente não serve só para ter, né? Serve para triturar os alimentos, uma série de coisas que tem as suas funções, né? Então é tudo, gente, é um conjunto de coisas. Então a pessoa às vezes está em casa, acha muito impossível ter um dente ali, arrumar o dente que está faltando, ou até uma saúde bucal. Às vezes não é tão impossível assim. Às vezes não é, né? Porque hoje em dia a odontologia está bem atualizada e está dando condições. Cada dente tem uma função. Legal você falar isso. Os dentes da frente, incisivos, caninos, de rasgar o alimento. Então, quando você pega um alimento, isso vem da pré-história, tá? Tanto que na pré-história os caninos eram muito maiores. Você não tem a boquinha aí para mostrar? Você falar as funções do dente, porque cada dente tem uma função. Deus é muito perfeito, não coloca dente na boca, nada no corpo se não tiver uma função específica. Eu vou mostrar no modelinho, se vocês conseguirem ver,
qual é a função dos dentes, tá? Se você ver bem aqui, esses dentes da frente que vai de canino até canino, o que a gente faz? A gente rasga os alimentos. Então, isso vem da pré-história, tá? Você vê que antigamente, na pré-história, os caninos eram bem maiores porque era praticamente carnívoro, então só comia carne. Então, os caninos eram para rasgar. Então, hoje em dia, lógico, com a evolução, nós fomos perdendo o canino, mas o canino continua bicudo daquele jeito. Então, esses dentes da frente é para rasgar. Os 2 pré-molares, que são esses aqui, é o início da mastigação. Tá, deixa eu só apontar aqui para a pessoa ver. Então, esse daqui, ó, qual que é o pré-molar? Dá licença, premolar. Ó, esse aqui é o canino, esses dois aqui. Esses dois aqui. Esses 2 são pré-molares. Eles são do quê? Qual a função? A primeira mastigação, no que a gente rasgou, a gente começa a mastigar, os primeiros dentes que mastigam são os pré-molares. A gente não percebe isso, porque isso é instintivo. Aí, passou dos pré-molares, você vai para os molares, que são os grandes. Os molares que fazem a verdadeira mastigação. Os de trás. Os de trás. Então, o que seria o certo? Mastigar um alimento 35 vezes, 40 vezes. Né? Mas quase ninguém faz isso. Hoje em dia, as pessoas comem com aquela pressa, tem que comer, então você acaba engolindo pedaços grandes. Mas o certo é isso. São os molares. Tá. Se você perder os molares, o que vai acontecer? Você não vai mastigar esse alimento como tem que ser mastigado. Ele tem que descer completamente já moído. Porque a primeira fase da digestão começa aqui na boca. São os dentes com a saliva que vai começando a digestão. No que você jogou para dentro do teu estômago, se eles não estiverem bem mastigados pela falta de dente ou por mastigar muito rápido a comida, vão vir pedaços grandes. E para digerir esses pedaços grandes, o estômago vai ter que te produzir mais ácido. Produzindo mais ácido, existe toda aquela irritação de todo o processo digestivo na mucosa, aí dá a gastrite, dá refluxo, até úlcera pode acontecer. Então, a gente fala, perdi um dente ou 2 dentes, não é importante. Não, é muito importante. Você tem que repor exatamente por causa disso. Além de esteticamente é feio estar falando uma falta de um dente, você perder ele, por exemplo, outro exemplo, a gente perdeu um dente aqui de baixo, tá? Também faz parte da mastigação. Faz parte da mastigação. Qualquer dente que seja de baixo. O de cima, se não tiver o contato dele, esse de cima ele vai descer. Aí quando desce, começa a aparecer a raiz do dente, começa a ficar sensível. E aí o que acontece? Começa a ter um desequilíbrio na sua oclusão. Então todo mundo... A oclusão seria o quê? A oclusão é quando a mandíbula encosta com a maxila, os teus dentes encostam, eles encaixam. Ó. Isso é uma oclusão. Ó. Ok. Tá? Ocluiu. Se você tiver a vida inteira você teve os dentes... Chama-se DVO, dimensão vertical de oclusão. Se você perder um dente ou outro, essa oclusão já não é a mesma. Por quê? Porque os dentes do lado que perderam, ele vai querer pegar o espaço desse dente perdido. O dente de baixo, se você perdeu de cima, ele vai subir, já teve um desequilíbrio. Bagunça toda a boca. Bagunça toda a boca. Aí você vê muita gente que fala, nossa, eu acordo com uma dor aqui na TM. Isso é a mastigação errada. Você teve durante muito tempo uma oclusão correta, por causa de perda de dente, você perdeu essa oclusão. Com isso gera problema de ATM, você sabe muito bem disso, tudo que tem no rosto está interligado, então às vezes uma inflamação na ATM irradia para o ouvido, que dá dor de cabeça, então é um ciclo muito grande, um problema na boca. Gente, então olha só, você tem que ter todos os dentes, que são quantos dentes que a gente tem normalmente? São 32 com os 32. Com os caninos. Então não adianta, tenho 32 dentes e um não vai fazer falta. Todos têm uma função. Eu falei, tem 2 que tem o siso, né? O siso tudo bem, mas né? Faz muita falta. E outra coisa, como é que hoje em dia você vai querer arrumar um emprego, tudo, se você chegar sem um dente, você não vai passar uma credibilidade. Sim. Não é só saúde, é social também, é aparência. Então é muita coisa. Outra coisa que eu queria te mostrar, se permitir, Renato, se der tempo, e essa prótese aqui a gente chama de protocolo. O protocolo é para substituir aquela dentadura. Então, pacientes que perderam dentes, muitos anos usa dentadura, que é aquela coisa horrorosa. Você com a dentadura é um acrílico que você vem até o céu da boca. Você perde a textura dos alimentos, o sabor. De boca, né? Exatamente, dá sapinho, aquela alergia. Você perde o sabor, a textura dos alimentos. Você pode trocar hoje uma dentadura por um protocolo, chama-se protocolo. Você coloca de 4 a 6 implantes e essa prótese é parafusada. Deixa eu ver, Maurício. Você nunca mais vai ter problema de autoestima. Então você coloca isso aqui é como se fosse uma prótese. É uma prótese fixa. E aí vão esses, eu vou falar a palavra leiga, sim, tá? Sim. São esses parafusos, meio que parafusos. São os implantes. São os implantes que você coloca dentro da gengiva. Vai ter a função de uma raiz. Igual aquela ali. Fica dentro do osso, né? Ele fica dentro do osso.
Aí depois é confeccionado uma prótese fininha, parafusada. É uma dentição, como se fosse uma dentição normal. Gente, e quanto tempo demora para colocar então, isso? Esse caso aqui que eu falei, a gente pode fazer em até 5 dias. Gente, que incrível! E antigamente era 1 ano, 6 meses. Aí você pega toda a anatomia da boca da pessoa. Eu faço os exames, né? Eu peço uma tomografia para ver a espessura óssea, porque esses implantes, hoje em dia, tem todos os tipos de tamanho de implante. Então a gente tem que colocar os implantes proporcional ao que você tem de osso. Então você pede uma tomografia, eu sei quanto que eu tenho de osso e aonde eu posso colocar os implantes. Se não tiver osso, não pode pôr? Pode. Hoje em dia pode colocar. A gente tem um implante chamado implante zigomático, que a gente coloca aqui no zigoma. Tá? Que vamos imaginar que você perdeu os dentes há 40 anos, o seu osso já reabsorveu. Você consegue colocar nesse osso zigomático, que é um osso muito forte. Caramba! Então hoje em dia só usa dentadura quem quer. Entendi. E quem não tem o acesso, né? Exatamente. Por exemplo, o SUS, essas coisas, não fazem esse tipo de implante. Devia fazer, né? Devia fazer. Infelizmente, devia fazer. E ajudar tudo, né? Sim. Porque existem infecções. Quais são as principais infecções mais prevalentes da boca? Primeiro, o câncer de boca é um dos cânceres mais agressivos que eu já existe. vi. É o mais agressivo que tem de mortalidade, assim, é muito perigoso. De boca e de língua. Tem casos de uma pessoa famosa que começou a ter problemas, ela estava com problema no canal de um dente, não sabia, e passou por toda essa parte da cabeça, ela quase morreu. Por quê? Porque são bactérias. A nossa boca tem milhares de bactérias, tanto as boas quanto as ruins. Então a gente tem as bactérias que tem na boca e nós temos as bactérias que ficam dentro do seio maxilar. Que são para a nossa saúde, vamos dizer assim. O que acontece? Elas não podem se encontrar. Então, eu vou falar um problema que eu tive pessoal meu mesmo. Eu fui fazer um implante, um colega meu, e por coisas que acontecem, não erro deles, mas coisas que acontecem durante uma cirurgia, houve uma perfuração quando foi colocar o implante no meu seio maxilar. Tá. O que acontece? Acontece que isso chama-se comunicação buco-sino-maxilar. Houve uma comunicação entre as bactérias da boca com as bactérias do seio maxilar. Isso me causou como é que fala quando uma sinusite extremamente grave. Eu fui operado às pressas. Que loucura, Maurício. Isso tem uns 6 anos. Tudo porque foi rompida a barreira, houve essa comunicação e essas bactérias se encontram. É como se fosse uma guerra que acontece dentro da sua boca. Gente, isso é muito perigoso. Então, E quais são os sintomas? Você teve o quê? Sintoma de sinusite normal? Muita dor de cabeça e febre altíssima. Aí eu fui para o hospital, fiz o exame de sangue, eu estava com os leucócitos lá em cima já. Caramba, que perigo, dá uma sepse. Sim, uma sepse, exatamente. Eu tenho um pai de um colega dentista que morreu de sepse, por causa de um problema odontológico. Meu Deus. Então a gente não pode brincar. As bactérias, elas não podem estar dentro da gente. As ruins a gente tem que eliminar. Como é que faz isso? Fazendo a prevenção. Exatamente. Pelo menos 6 meses, faz uma limpeza, remove aquelas placas, aquele tártaro. É 1 hora do seu tempo que você não pode imaginar o que vai te ajudar no futuro. Então você indica a cada 6 meses, 2 vezes no ano, visitar o seu dentista. Sim, 6 vezes. E fazer tudo o que tem que fazer lá, prevenção. Isso vai ajudar até você ter menos cáries, né? Exatamente. E a sua boca vai estar sempre... canal, todos os problemas odontológicos, igual a medicina, se você se prevenir, se você fizer uma prevenção, você vai evitar problemas. Porque as pessoas elas têm costume de procurar o seu dentista só quando está doendo. Ou quando tem algum problema, né? Precisa tirar essa cultura. Precisa tirar a cultura. De deixar só no problema. As pessoas têm que entender que tem que procurar o dentista antes do problema, né, Maurício? E depois, era da medicina a mesma coisa. Sim, claro. Você espera sentir uma dor enorme. Para sair correndo. Quando você vai ver, você tem que entrar em centro cirúrgico, uma coisa que você pode evitar antes. E esses enxaguantes bucais, eles são bons? Eu ouvi falar uma vez que dá problema na boca por ter álcool. O que você fala disso? Os enxaguantes bucais, tem os que servem para dar o gostinho bom e tem os que são remédios. São a base de clorexidina. Esses, não vou falar nomes, mas esses que vende para você usar pós-escovação, são bons. Não vou falar que não são bons, mas é mais para te dar um hálito bom, um gostinho gostoso. Um frescor. Um frescor, exatamente. Se você tem problemas periodontais, gengivite, aí a gente entra com a clorexidina, que aí é muito mais eficaz. E depois, se me permitir, já falar um pouquinho de canabidiol também. Pode falar. Sim, vamos falar. O que a gente pode fazer também em casos assim. Tá? Então vamos falar. Tá.
Porque você usa o canabidiol, né? Que é o CBD, CBD. na odontologia. Né? Hoje está muito difundido isso, né, as pessoas estão procurando bastante, porque na medicina, a gente está dando muito resultado, né? As gotinhas. Sim. Na odontologia também está. E qual que são as indicações? Quais são? Tá. Antes, deixa eu falar do Claro, canabidiol. aproveitando o link. Existiu sempre um tabu em relação a isso, quando falo canabidiol, porque acha que canabidiol você vai tomar, você vai ficar doidão. O canabidiol não tem o THC. Certo. Então, isso são pesquisas e não é nem atual, você já tem muito tempo que está estudando canabidiol. Tanto que, eu falo no caso particular, a minha mãe tremia muito, dormia muito mal. Sempre entrava no quadro depressivo, eu passei a dar canabidiol para ela. Lógico, uma orientação do médico, tudo certinho. Ela, não vou dizer que ela parou de tremer 100%, mas diminuiu muito. Olha Tanto, que legal. eu fui tomar um café na casa dela recentemente, ela não podia tomar um café sozinho que ela se sujava. A alegria que eu tive de ver a minha mãe tomando um café sem derrubar na roupa. Que bacana, gente. Não, e ela falou assim, filho, eu nunca mais, enquanto eu estiver viva, eu vou querer o canabidiol, não porque fica doidona, porque isso não Claro. tem THC, mas realmente pelos benefícios que traz o A canabidiol. qualidade, né, de vida. E na odontologia também é muito usado porque, vamos lá, onde a gente pode usar o CBD? A gente tem na boca, que a gente chama de biofilme. O que é o biofilme? O biofilme, você passa a língua, você sente uma película fora do teu dente. texturazinha. Uma textura. Esse biofilme é o que produz a placa bacteriana. A placa bacteriana cola nesse biofilme. Esse biofilme, por ele ser uma película, e ela é transparente, você não vê, ela adere ao esmalte do seu dente. Mas Então, isso é normal, ter o biofilme. todo mundo tem. Tá. Tanto que você faz uma limpeza, como eu te falei, de 6 meses, agora eu vou ficar sem biofilme, 1 hora depois está com biofilme de novo, porque a bactéria a gente tem na boca, não adianta. Tá, não sabia disso não. Então, o CBD, que é o canabidiol, ele tem 3 ações: antibactericida, anti-inflamatória e analgésica. Tá. Então, quando você coloca esses 3, você eu tenho que evitar essas placas nos meus dentes. Então, a placa é bactéria. Okay. Então, o canabidiol, como ser antibactericida, tem em formato de bochecho e de pasta de dente. É bom lembrar, porque ainda está muito no começo no Brasil. Tá? Bochecho e pasta de dente. Bochecho, como a gente falou, você perguntou do bochecho, existe bochecho de canabidiol. Mas peraí, ele é vendido como bochecho ou ele é vendido como... Como é que é a apresentação? Enxaguante. Enxaguante de bucal, CBD? Enxaguante bucal. Bacana. E pasta de dente. Eu queria trazer para você, eu até falei com um colega meu que tá com essa representação, mas ele não tinha como me mostrar. Tá. Mas a pasta de dente também. Então você vai escovar como se fosse uma escovação normal. Tá. Então, por ter o canabidiol, ele vai quebrar essas bactérias no biofilme que a gente tem. Com isso, vai evitar problemas de periodontais, problema de gengivite, de periodontite. Que bacana isso. E o bochecho tem a ação semelhante à clorexidina. A clorexidina, na odontologia, e eu principalmente na cirurgia, eu uso muito para fazer asepsia. Sim, a gente usa também no hospital, clorexidina, em todo lugar. Então, é o mesmo efeito da clorexidina. Então, como está tudo muito no começo ainda, as pessoas não sabem o benefício que isso pode fazer. E tem que tatear também, né, Maurício? Porque não é o quanto de bochecho. Sim, né? não. Quanto de pasta. Exatamente. Né? Você tem que ter. Mas a pasta, a relação à pasta é a Tranquilo, indicação igual normal você vai botar. Tá. Porque o certo, Renato, não é nem colocar. Tem gente que acha que quanto mais pasta colocar na boca, mais. A gente acha mais limpo, tá? É o contrário. Você não consegue enxergar tanta espuma que tem, você não vê onde você está limpando. A pasta de CBD é a mesma coisa. É também indicado para caso de bruxismo. O CBD? CBD, caso de isso mais na parte de analgesia, né? Tá. Que seria os olhos. Na parte de dores, de analgésicas, né? Para toda a parte analgésicas, às vezes até nevralgia do trigêmeo. Então, quando a gente conseguir ter uma lei para isso, uma né? divulgação, a gente só tende a ganhar, porque é uma coisa natural, uma coisa que não faz mal. A parte que faz mal não tem nesses remédios. É isso que eu ia perguntar. Contraindicação quase nenhuma, né? Nenhuma. É só perguntar para. Eu tenho um amigo que ele tem 2 filhos autistas, mas naquele autismo bem severo. Eles usam fraldas, têm 12 anos, usam fraldas. Eles tinham uma média de 8 a 10 convulsões por dia. Caramba. Não, às vezes é 1 por dia. Como é que vai falar que isso não faz bem? Exato. A gente tem que dar qualidade de vida, né? É que a gente tem nos nossos sistemas, né, os
receptores dos endocannabinoides, não é isso? Sim, a gente já tem nós. Nós temos já produzimos, há muito tempo, só que foi estudado isso faz Sim. pouco tempo que deve ser o quê? Uns anos, né, para cá, né? E tá sendo difundido mais agora, né? E é importante a gente falar disso na odontologia, porque às vezes a pessoa se entope de remédio e às vezes causa outro tipo de efeito. Então, um anti-inflamatório que às vezes a pessoa não pode tomar porque tem problema renal, né? Fica muito tempo tomando anti-inflamatório e analgésico junto. Analgésico às vezes potente, um tramal, né? Uma codeína. E o CBD pode agir nisso aí, né, Maurício? Você pode dar, de repente, aonde que é? O seu dentista que tem que prescrever? A farmácia ainda vende, só que são sintéticos, né? Ah, tá. É diferente. É diferente, não é Não sintético. E é mais caro também, e eu acredito que não seja o mesmo. Tem que ter receita, né? Tem que ter receita. Não, isso com certeza. Bacana. E você faz no seu consultório essa prescrição? A receita eu faço. E tem alguma limitação de idade? No caso, sua mãe, você falou, sua mãe usa. Você faz mais ou menos pela. Como o meu caso é mais caso de escovação e bochecho, então não é uma coisa que tenha que ser. É muito perigoso se usar muito. É uma coisa normal do dia a dia. Mas, por exemplo, para minha mãe foi prescrito gradualmente. Na primeira semana, uma gota antes do almoço, uma gota antes do jantar. Segunda semana, 2 gotas. Até chegar a 4 gotas. Quando chegou 4 gotas para ela, o médico falou assim, olha, vamos parar, tá ótimo. Como é que tá a resposta dela? Ela falou assim, não dá para botar 5? Eu falei, não dá. É 4. Tão bom que é o resultado, tão bom que é o né? resultado. E o resultado... O que você tem que dar qualidade de vida, né? Porque hoje em dia a gente vive para ter qualidade. Esse mundo que nem o nosso, que a gente não consegue ter um estresse do outro. Se você puder ter qualidade de vida, pelo menos. Sim. E às vezes parece que é isso que eles não querem, né? Que a gente tenha uma qualidade, que seja todo mundo doente, né? E outra coisa, né? Tem muito interesse também, né? Sim. Por conta dos laboratórios, né? Dos anti-inflamatórios, analgésicos. Falando de boca, Maurício, a gente tem uma ideia que, assim, como você falou dos caninos, lá atrás, né? Era uma dificuldade maior para digerir os alimentos, para mastigar, porque os alimentos vinham quase que crus. Hoje a gente tem uma facilidade maior, porque os alimentos estão vindo quase que prontos pra gente, né? Mas a gente tem a dentição preparada para comer alimentos mais duros também, não é isso? Sim. E a alimentação em geral, assim, melhor para uma saúde bucal, você tem alguma indicação? Olha, a alimentação é complicado. Se você tem uma saúde bucal boa, você não tem restrição alimentar nenhuma. Legal você falar isso. Agora tem Renata, a quantidade de pacientes que tem problema de gengiva. É mesmo? Que é uma periodontia que deixa os dentes moles, porque você perde osso. Aí você tem que ter algumas restrições. Tipo, primeiro, cuidar urgentemente dessa periodontia, porque é uma das maiores causas de perda de dentes, é a periodontia. Porque você vai... O que é periodontia? Existe um sangramento, como a gente falou. Escovou o dente, sentiu sangue, um pouquinho de sangue, isso é uma gengivite. Tua gengiva está inflamada. Mas isso é relacionado diretamente à alimentação? Não, a hábitos ruins? Isso é relacionado à higienização, má higienização, e em muitos casos é hereditário. Então a gente pega casos no consultório que o paciente fala, doutor, eu escovo o dente 4 vezes por dia, fio dental, e eu tenho sangramento. Aí você começa a perguntar da mãe, do avô. Aí às vezes, nossa, meu avô perdeu os dentes com 20 e poucos anos, minha mãe. Aí você começa a ver que isso é hereditário. Aí você tem um cuidado especial com esse paciente. Aí já não é diferença de fazer uma limpeza, como a gente falou. Aí já é um tratamento, é uma raspagem periodontal. Aí tem que ser anestesiado, você raspa até a raiz, para esse processo não vira a perda de um dente. Porque fica o quê? Fica coisa morta na gengiva? O que acontece? A gengiva é o ligamento periodontal, que é o dente, o osso e os ligamentos, que são os ligamentos periodontais que ligam esse dente, que une esse dente ao osso e ao osso alveolar. Quando você tem uma doença periodontal, toda essa parte vermelha, que é a parte de tecido mole, ela inflama. E se você não cuidar, ela vai o quê? Ela vai criando bactérias, as bactérias vai nada mais é do que comendo. Ela precisa se alimentar, ela vai comendo o quê? Vai comendo osso, Aí vai chegando, sua gengiva vai subindo, aí vai aparecendo a sua raiz. Aí quando você vai perdendo, o que dá a estabilidade no dente é um dente enraizado mesmo, bem firme no osso. Se você vai perdendo esse osso, o que acontece? O dente vai perdendo toda a estabilidade. Uma coisa ele está a raiz inteira lá dentro do osso, outra coisa ele vai perdendo e fica só a pontinha. Aí começa a ter a mobilidade.
Aí, quando chega essa parte de mobilidade, é muito difícil você conseguir recuperar. Então a gente tenta salvar os dentes mais rápido, quantas vezes for necessário, mas às vezes tem que amarrar os dentes para poder fazer uma raspagem, porque às vezes até na raspagem o dente pode cair. Caramba! Então isso é muito... Então, como você falou dos alimentos, os alimentos, não existe alimento que te proporciona até uma gengiva... Não, lógico, esses enlatados, esses alimentos são ruins para tudo, mas em relação à boca, dente, não. Porque tem gente que come muito ácido, adora chupar limão, o dia inteiro chupando limão. O limão é ácido. Às vezes pode correr um pouco o esmalte também. Então, tudo tem que... Bebida alcoólica, né? Vinho. Mas aí já é mancha, né? Aí já suja os dentes, é mancha. Vinho mancha bastante. Mas mais você mancha. da maçã. A maçã é boa, porque a maçã é... Quando você não tem uma escova de dente na hora, a maçã é o alimento que mais limpa a sua boca. E, ao mesmo tempo, a maçã é um dos maiores indicadores se você tem problema de gengiva ou não. Porque quem tem gengivite e dá uma mordida na maçã, se você olhar a maçã, aquela parte clarinha da maçã, ela tem um pouquinho de sangue. Olha, que legal você falar isso. A maçã é muito legal na odontologia, a gente dá muito exemplo por causa disso, porque mostra isso. E as pessoas que usam uma dentadura, quando vai comer uma maçã, você vê que aquela dentadura quase pula da boca, porque você acaba puxando, fazendo um movimento que, se não estiver muito bem firme, ela cai. Então a maçã é um exemplo para vários casos de odontologia. Muito legal. Fora que é super saudável, né? E você não tem, escovou o dente, não tem como escovar o dente, uma maçã ajuda bastante na limpeza. Legal. Tem uma pergunta até que é da minha área, que são sobre os suplementos. Existe algum suplemento na área da odontologia em relação à saúde bucal? Tem alguma coisa específica ou o suplemento normal que a pessoa toma no dia a dia já ajuda também nessa... O que ajuda muito, mas isso é mais na mãe na gravidez, né? Na gravidez o bebê pega muito cálcio da mãe. Então a gente pede para a mãe tomar alguns suplementos que também vai ajudar na formação do ferro. A vitamina D, que é importante para a saúde bucal também, por causa dos ossos. Sim, que você falou, né? Perfeito, exatamente. Bacana. O osso, Renato, para você ter uma ideia, é a parte mais dura que a gente tem no organismo, é o osso, que é o esmalte. Eu tenho um caso de um paciente que ele fumava charuto ou cachimbo? Charuto. Mas fumava muito. E ele escovava os dentes com bicarbonato de sódio. Ele chegou no consultório que era só uns toquinhos de dente. Impressionante. Só toquinho de dente. Parecia que pegaram os dentes dele, lixaram todos e deixaram eles desse tamanhinho e todos pretos, escuros. Porque ele achava que tinha que usar bicarbonato. Porque bicarbonato, eu uso bicarbonato para fazer uma limpeza. Mas uma vez aqui, outra lá, né? Cada 6 meses. Então é um jato de bicarbonato que a gente faz para limpar. Você usar aquilo 6 meses, por mais que o esmalte seja a parte mais dura, correu todo o esmalte dele. Que loucura. Hoje em dia ele está com um sorriso lindo. A gente fez lente, faceta e coroas na boca inteira dele, mas ele sofreu para fazer, né? Primeiro para perder esses dentes e para fazer também, porque você tem que anestesiar a boca inteira, né? Coitado. E sofreu no bolso também, porque ele botou porcelana na boca toda. Pois é, a falta de informação que é o negócio, né, Maurício? É que é aquela coisa que prejudica as pessoas, tanto em qualquer lugar da saúde. Imagina a pessoa usar todo dia bicarbonato de sódio, gente. Sem noção. Sem noção nenhuma. Esse é o estado que chegou os dentes dele, né? Eu falei de oclusão, ele não tinha oclusão. Então, normalmente, se o dente vai aqui de cima, ele bate, ele fecha, se você não tem altura aqui, né, tem aqui embaixo, você acaba descendo mais a tua boca, até os dentes encostarem. Com isso, aqui é a ATM, né, que é a articulação temporomandibular. Se você perde essa altura, essa referência, você vai forçar muito a ATM. Forçando a ATM, aí que dá aqueles estalos, aqueles pacientes que têm dores aqui embaixo, aqui na relação de ATM. Por quê? Porque ele perdeu esses dentes e achava que era certo escovar com bicarbonato. Nossa, que loucura. Maurício, tem alguma dica para o pessoal em casa? Alguns pilares da odontologia? Quer falar alguma coisa para quem está assistindo a gente? Eu acho legal falar. Não, legal, vamos lá. O que eu vou falar por ser dentista até parece piegas, mas é verdade. 6 meses, não custa nada. Vá 6 meses no consultório. Cuide dos seus dentes, a boca é muito importante, a saúde bucal é muito importante. Hoje em dia não é caro como era antigamente. É caro quando você demora muito para fazer e tem muita coisa para fazer. Se você faz uma coisa
cada 6 meses faz uma prevenção, você não vai ter problema. Com isso, você vai gastar menos dinheiro e vai ter um sorriso muito mais bonito. Perder os dentes, recupera eles. Não, hoje em dia não fica mais sem dente, não dá essa chance para ter problemas mais sérios no seu organismo. Então, a odontologia, embora muitos tenham medo, porque era uma coisa muito traumatizante antigamente, hoje em dia você não sente mais dor na odontologia. Tem gente que tem medo por causa de traumas antigos, mas hoje os materiais são de primeira, as técnicas são super avançadas, então hoje em dia a odontologia brasileira, diga-se de passagem, é muito boa e muito vista no mundo inteiro, muito bem vista no mundo inteiro. Muito bom. Gente, o bate-papo foi maravilhoso. Dicas incríveis, fáceis de fazer, né, Maurício? Muito fácil. Fáceis de fazer e, assim, procurem realmente o seu dentista. Maurício, obrigada. Obrigado a você, foi um prazer enorme. Foi muito bom. E, gente, até o próximo episódio. Quero agradecer nosso parceiro, Biomontes Laboratório, que está com a gente aí todos os episódios. E compartilhe nosso canal. Beijo. Foi ótimo, Maurício.